primeiro a gente vai ver uma reportagem que vai falar sobre essa doença que atinge cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil. A endometriose pode começar desde a primeira menstruação. A reportagem é de Marcelo Fontinelli. Endometriose. A palavra é difícil de ser pronunciada e muitas mulheres nem sabem o que ela significa. Não, moço, sei não. Não. Tô lembrando, mas já ouvi falar. Não. Não? A endometriose é caracterizada pela presença do endométrio, tecido que reveste o interior do útero em outros órgãos da pelve. A doença acomete mulheres a partir da primeira menstruação e pode se estender até a última. Pelo menos 6 milhões de brasileiras sofrem com o problema. A contadora, Fran Cardoso, exibe nos braços a sobrinha de 2 anos. Ela não pode ter filhos porque teve endometriose. Às vezes, quando a pessoa nasce, já tem esse problema, ou então ao longo do tempo, porque na verdade a endometriose, ela é tipo uma carne esponjosa que fica na parede do útero e ela causa uma série de problemas, tipo com muita cólica, o sangramento ele sai coagulado, então a gente sente muito desconforto. O tratamento você fez demorou muito tempo? Bastante tempo. Eu fiz um tratamento de 6 meses. Depois eu fiz uma cirurgia, depois de 1 ano eu precisei fazer uma nova cirurgia e agora está tudo bem, graças a Deus. Entre os sintomas mais comuns estão as cólicas menstruais intensas, dor antes e durante a menstruação, fadiga, alterações intestinais e dor na região pélvica. Nas ruas encontramos mulheres que possuem muitas dúvidas sobre o assunto. Eu gostaria de saber o que é endometriose. Doutor, eu queria saber se este problema a gente sente dores. Doutor, eu gostaria de saber se quem tem este problema não pode ter filho. Aí são 3 perguntas, acho que numa coisa só, doutor Anatoly. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Nádia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu imagino que o senhor receba muitas dessas pacientes lá em seu consultório com esse problema que realmente provoca dores, como a gente vê na reportagem, e é o principal sintoma. A cólica menstrual é uma coisa que atinge praticamente todas as mulheres, mas a cólica menstrual da endometriose é diferente, né, doutor Anatoly? Na realidade, o primeiro alerta para a endometriose é a cólica em excesso. A nossa cultura nos diz que a mulher é normal sentir cólica, mas cólica demais não é normal. Então, aquela mulher que tem uma cólica acima do normal, em que ela acaba sendo limitada no seu dia a dia, no seu trabalho, na relação com o companheiro, aquela cólica não é normal. Então, ela merece investigar se ela já está em alguma fase inicial da endometriose. Aqui a gente fala das cirurgias, uma telespectadora pergunta sobre as cirurgias, se resolvem definitivamente o problema ou não. A nossa personagem ali da reportagem disse que fez 2 vezes a cirurgia. É possível fazer mais de uma vez e mesmo assim não ter o problema resolvido? A endometriose é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. A grande maioria das vezes a cirurgia é uma cirurgia como a gente chama de higiênica, ou seja, você vai entrar na pelve e naquela região com a tentativa de retirar os focos, de melhorar a qualidade de vida daquela paciente, principalmente no que diz respeito à dor. Porém, se não houver um controle depois, se a gente não utilizar do tratamento clínico, de medicações para evitar que a endometriose retorne, ela pode acabar necessitando de uma outra cirurgia. Não é o ideal. O ideal é que a cirurgia seja definitiva, que ela faça e pronto. Não precise se submeter novamente. Doutor Anatoly, agora com relação à fertilidade, muitas mulheres que são atingidas por essa doença acabam não podendo gerar seus filhos. Há como reverter essa situação? Ou seja, toda mulher que tem endometriose será uma pessoa infértil e fazendo a cirurgia ou fazendo o tratamento, essa mulher pode sim gerar um filho? Absolutamente não. A endometriose não é sinônimo de infertilidade. Porém, a endometriose por si só dificulta a gravidez. E como com a grande maioria das doenças, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, se a gente consegue pegar essa paciente nos estágios iniciais da endometriose, nós vamos conseguir com que ela engravide com mais facilidade. No entanto, se nós já tivermos ela no estágio mais avançado, aí nós teremos que lançar mão de técnicas de reprodução assistida mais avançadas, em especial a fertilização in vitro. E há casos de mulheres que fazem o diagnóstico tardiamente? Sim, o diagnóstico tardio acaba por conta dessa cultura de que a dor é comum. Então, a paciente passa anos e anos sentindo cólica, usando medicamentos analgésicos, achando que aquilo é normal, até que em um certo dia ela se alerta para aquela situação.
A cólica menstrual é um dos sintomas, mas a endometriose em casos mais avançados, a paciente pode ter dor ao urinar, dor ao defecar, dor na hora da relação. Dependendo do grau de acometimento da endometriose, ela vai ter uma dor em toda a pelve. E é interessante, o doutor Anatólio me falava aqui, que atinge as mulheres na idade fértil, porque tem essa relação com a menstruação, e tem pacientes que têm os sintomas já desde muito cedo, ainda na adolescência. A endometriose ela tem aumentado em quantidade, ou seja, talvez esse número de 6 milhões, talvez até seja mais, porque às vezes ela não é uma doença de fácil diagnóstico, então fique subnotificada. Mas também tem, o que a gente tem visto é que a idade que a paciente chega com endometriose também tem diminuído. Então, hoje a gente consegue receber no consultório pacientes com 19, 20 anos. São pacientes que acabaram de iniciar a vida menstrual, que têm pouco tempo menstruando e já têm endometriose. Eu queria agradecer ao doutor Anatólio. Tem algumas perguntas chegando aqui. Eu pediria que o senhor depois respondesse aqui diretamente para as pessoas que estão mandando pelo tablet, através da nossa produção. E daqui a pouco você pode rever esse vídeo também, tirando mais dúvidas com o doutor Anatólio lá na nossa página no cidadeverde.com. Muito obrigada a todos vocês que estão participando aqui. O doutor Anatólio responde a todas aqui, né? Rapidinho. Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Nada. Bom dia. Bom dia.